PCC, primeiro comando da capital. Fundado em 1993, em São Paulo, se tornou a maior facção criminosa do Brasil. Começou com uma organização para proteger presos contra abuso no sistema penitenciário, mas logo expandiu para se tornar o império do crime. Eles atuam nos seguintes ramos do crime: tráfico de drogas, roubos a bancos, sequestros e controle de presídios. Existem aproximadamente 30 mil membros do PCC. Mesmo sendo fundado em São Paulo, opera em quase todos os estados brasileiros e até mesmo internacionalmente em mais de 20 países. Hoje em dia, o seu chefão é Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola. Um dos motivos que o PCC cresceu tanto nos últimos anos é por causa de suas seguintes características: organização hierárquica, um foco na disciplina interna e código de conduta próprio. Comando Vermelho, o famoso CV, surgiu em 1979 no Rio de Janeiro, unindo presos políticos e criminosos comuns. Hoje é uma das facções mais temidas do país. Ramos do crime: tráfico de drogas, tráfico de armas e principalmente a atuação em comunidades carentes. Estima-se que existem entre 20 a 30 mil membros. Sua presença está fortemente no Rio de Janeiro, mas também acabou expandido para outros estados, principalmente os do Nordeste, como a Bahia. Seus fundadores foram detentos do presídio de Ilha Grande. Característica: a maior característica do CV são seus guerreiros armados, com foco no controle territorial e mentalidade de guerrilha. Ou seja, eles não recuam, eles trocam tiro até morrer com as polícias, fazendo com que eles sejam soldados muito temidos, já que não possuem medo de nada, nem da morte. PCP, o terceiro comando puro, fundado no Rio de Janeiro nos anos 2000 como uma dissidência do Comando Vermelho, atua no tráfico de drogas e de armas, mas também é muito forte com extorsões. Possui cerca de 5 mil membros. A sua presença está no foco no Rio de Janeiro, no Complexo de Israel e também algumas regiões do norte. Seus fundadores foram ex-membros insatisfeitos do Comando Vermelho. A sua característica é a religiosidade, pois seus membros são proibidos de beberem, usarem drogas e de comprometerem a Bíblia. Algo muito engraçado, né? Já que usam violência extrema para proteger seus territórios. ADA, Amigo dos Amigos, surgiu no Rio de Janeiro, também como uma facção de dissidentes do Comando Vermelho, buscando alianças locais. Seu maior ramo é o tráfico. Possui cerca de 3 mil membros, mas é considerado uma facção quase inexistente, já que vem perdendo muita força nos últimos anos. Está principalmente no Rio de Janeiro. Seus fundadores são desconhecidos, mas todos no mundo do crime conhecem uma figura que a integrou, o Playboy da Pedreira. Característica: atua em menor escala, mas tem alianças com facções maiores. PGC, o primeiro grupo catarinense. Nascido em Santa Catarina no início dos anos 2000, é o maior grupo criminoso da região sul. Seus ramos do crime são tráfico de droga e de armas. Possui cerca de 3 mil membros. Sua presença é em Santa Catarina e nos estados vizinhos do sul. Seus fundadores foram presos do sistema penitenciário local. Suas características são o uso de violência para controlar rivais e população carcerária, principalmente no sul, além também de não terem uma política expansionista, focando apenas no sul do país. Família do Norte, o FDN. Fundada em 2006 no Amazonas, a Família do Norte se consolidou como uma das maiores facções do norte do Brasil. Seus ramos do crime são tráfico de drogas e crimes ambientais. Possui cerca de 6 mil membros. Sua presença está no Amazonas e em alguns estados vizinhos. Seus fundadores foram Gelson Carnuaba e Zé Roberto da Compensa. Característica: controle das rotas de tráfico fluvial. Al-Qaeda, grupo do Nordeste, mas com forte presença na Paraíba e estados adjacentes. Ramos do crime: tráfico e roubo de carga. Possui cerca de 2 mil membros. Sua presença é exclusiva no Nordeste do Brasil. Ninguém sabe quem a fundou, pois surgiu entre alianças de grupos locais. Suas características são uso de táticas de guerrilha e violência brutal. FM, Família Monstro. Surgida no Centro-Oeste, possui menor expressão nacional. Seus ramos do crime são roubo de carga e tráfico de drogas. Possui cerca de 1.000 membros. Sua presença está fortemente em Goiás e regiões vizinhas. Seus fundadores são presos de penitenciárias locais, e sua característica é o foco regional e sua agressividade. Bala na cara. Atuante no Rio Grande do Sul, está entre os grupos mais violentos do país. São os grandes inimigos do primeiro grupo catarinense. Seus ramos do crime são tráfico e homicídios. Possui cerca de 1.500 membros. Sua presença é no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sua característica é uso de violência extrema para marcar território e seus fundadores são desconhecidos. Bonde dos 13. Surgiu no Acre, mas expandiu seu domínio para regiões do norte. Seus ramos do crime são tráfico. Possui cerca de 2 mil membros. Sua presença é forte no Acre e em estados vizinhos. Seus fundadores também são desconhecidos e suas características são a lealdade e hierarquia sólida, ou seja, você possui um plano de carreira. Bonde do Maluco, o BDM. Atua principalmente na Bahia, porém domina várias outras áreas do Nordeste. Seus ramos do crime são tráfico e extorsão. Possui cerca de 5 mil membros. Seus fundadores foram criminosos baianos e as suas características são a incrível brutalidade de seus crimes. Catiara é uma facção de menor expressão, com origem no Espírito Santo, mas mesmo assim muito violenta. Possui cerca de 1.000 membros. Sua presença é exclusiva do Espírito Santo e foi fundada por presos do sistema local. A sua maior característica, como já mencionado, é o forte controle local. A Catiara, ela não expande, ela tende apenas a fortalecer os locais já controlados. PCV, o primeiro comando de Vitória, é uma facção regional do Espírito Santo que atua no ramo de tráfico e assaltos. Possui cerca de 2 mil membros. Seus fundadores são desconhecidos e sua característica é o uso de terror para manter o controle. Trem Bala é um grupo do
Maranhão com grande influência. Seus ramos do crime são tráfico e crimes contra patrimônios privados. Membros, cerca de 2.000. E possui uma forte presença no Maranhão e algumas cédulas na região do norte. Seus fundadores são grupos locais de traficante, milícias cariocas, criadas por policiais e ex-policiais no Rio de Janeiro, inicialmente como segurança comunitária, mas rapidamente o dinheiro tomou conta e a ganância subiu a mente, assim que se tornaram grandes redes criminosas de extorsões, tráfico de armas, controle de serviços ilegais como a Gatonete. Mesmo elas tendo surgido para combater o tráfico de drogas, hoje em dia muitas milícias também realizam o tráfico de drogas. Possui cerca de 10.000 membros estimadamente, mas você pode ter certeza que são muito mais. Sua presença é forte no Rio de Janeiro, porém, muitos outros estados possuem as suas próprias milícias. Ninguém sabe realmente quem foi os fundadores, mas a primeira milícia foi a Liga da Justiça. Suas características são intimidação e controle sobre os serviços básicos, como saneamento básico, moradia, gatonete, entre outras coisas básicas para um ser humano viver hoje em dia. Escritório do Crime. Era uma organização de extermínio formada por policiais do Rio de Janeiro, atuando como empresa de assassinatos sob encomenda. Eles atuam apenas em um único ramo, que são homicídios por contrato. Ou seja, você queria matar alguém, ligava para eles, pagava e eles matavam. Possuíam poucos membros, cerca de no máximo de 10 a 15 membros, mas eram altamente treinados, já que em sua grande maioria eram policiais, ex-policiais e militares do exército. Suas características são: operam com discrição e profissionalismo.